Se você acha complicado nos dias de hoje existirem pivôs que não sabem arremessar, imagine um armador que passou 16 temporadas na NBA, ele já chegou a ter aproveitamentos de 20% para 3 pontos e de 37% de lance livre durante uma temporada. E mesmo nem sendo alto, nem forte e nem atlético, ele ainda assim se tornou um dos armadores mais inteligentes e habilidosos da história. Sua visão de jogo era fora do comum, sua defesa era sufocante e uma liderança incontestável. Ele tinha um controle de jogo como se fosse um senhor do tempo. Um verdadeiro maestro dentro de quadra, capaz de ditar o ritmo e fazer os seus companheiros se tornarem os melhores possíveis. Um dos raros e poucos jogadores da história da NBA a vencer um anel de campeão pelo Los Angeles Lakers e também pelo Boston Celtics. Hoje vamos mergulhar na trajetória de Rajon Rondo, o armador que não tinha arremesso, mas amassava geral. Rajon Pierre Rondo nasceu no dia 22 de fevereiro de 1986, em Louisville, Kentucky. Criado ao lado de 3 irmãos e tendo pouco contato com seu pai, Rondo foi criado por uma mãe solteira, que passava longas horas longe de casa para conseguir sustentar os filhos, mas ela sempre o incentivou a praticar esporte. Seu primeiro contato com o esporte não foi com o basquete, mas sim com o futebol americano. E não se engane, ele era muito bom também. Porém, a sua mãe o incentivou a focar no basquete. Devido à sua baixa estatura e o seu tipo físico mais magro, sua mãe acreditou que seria o esporte mais seguro para ele praticar. Após levar o basquetebol a sério, ele frequentou a Eastern High School de Louisville, chegando a impressionantes 28 pontos, 10 rebotes e 7,5 assistências no seu ano de calouro. Parecia que ali Rondo não ia ter competitividade à sua altura. Foi então que ele se transferiu para a Oak Hill Academy, na Virgínia, e ao longo do seu último ano de high school, teve 21 pontos por jogo, somados a 3 rebotes e 12 assistências, terminando a temporada de 2003 e 2004 com um recorde de 38 vitórias e 0 derrotas para o seu colégio. Além de Rondo quebrar o recorde de assistências da escola em uma única temporada, chegando a 494, ele fez alguns jogos marcantes, como 27 assistências em uma noite, 3 dias depois, 31 assistências. Uma semana depois, fazendo 55 pontos, e foi variando entre performances incríveis que ele foi nomeado para o McDonald's All-American em 2004, marcando 14 pontos, 4 assistências e 4 rebotes na ocasião. Ele também participou do Jordan Brand Capital Classic de 2004, anotando 12 pontos e 5 assistências, e com múltiplos desempenhos de alto nível dessa forma, Rondo se tornou um dos melhores armadores da sua classe, e o seu próximo passo, a Universidade de Kentucky. Ao ingressar nos Wildcats, Rondo teve um impacto imediato. Em seu primeiro ano, suas características mais fortes, que é a inteligência de jogo e a sua capacidade defensiva, o destacaram dos demais. Ele teve bons jogos como 25 pontos contra a Universidade de Louisville, mostrando que ele também sabia pontuar quando era necessário, mas mostrando seu real valor com as suas assistências, como um jogo contra Ole Miss, onde ele entregou 12 passes para cestas, atuando em apenas 23 minutos. E desde essa época, sua fraqueza já era evidente: o arremesso. Nos 2 anos que Rondo passou com a Universidade de Kentucky, ele tentou 99 arremessos para 3 pontos e converteu apenas 28. E seus aproveitamentos não melhoram quando se tratam de lances livres, já que ele teve um aproveitamento de 57% apenas. Mesmo assim, a sua versatilidade na hora de passar a bola chamava a atenção dos olheiros da NBA. Ele também teve uma importante participação na seleção dos Estados Unidos Sub-21, onde ajudou a equipe a conquistar a medalha de ouro no Campeonato Mundial da FIBA em 2005. E após apenas 2 temporadas com a Universidade do Kentucky, Rondo decidiu que era hora de dar o próximo passo, se declarando apto para o draft da NBA de 2006. With the 21st pick in the 2006 NBA draft, the Phoenix Suns select Rajon Rondo from the University of Kentucky. Mesmo sendo escolhido no final da primeira rodada do draft de 2006, ele foi imediatamente negociado para o Boston Celtics. Uma tarefa bem complicada porque ele estava ingressando numa das equipes mais tradicionais de toda a NBA, que ainda por cima não viam um título há mais de 20 anos. E Rondo chegou num Celtics em reconstrução. O time era liderado por Paul Pierce, mas contavam com jogadores como Kendrick Perkins, Gerald Green, Tony Allen, Al Jefferson e Delonte West, todos com 2 temporadas ou menos de experiência. Nessa primeira temporada, Rondo foi apenas capaz de mostrar alguns flashes do que ele poderia se tornar, já que ele era o reserva de Sebastian Telfair. Ainda assim, sua defesa agressiva, velocidade, controle de jogo e maturidade dentro de quadra indicavam que ele poderia ser o armador ideal para liderar esse time. Ele esteve presente em 78 jogos, mas só foi se tornar titular no finalzinho da temporada regular, concluindo a sua temporada de calouro com humildes 6,4 pontos, 3,8 assistências, 3,7 rebotes e 1,6 roubos de bola. O Celtics nessa temporada acabou sofrendo com várias lesões e desfalques. Assim, eles terminaram na última colocação da Conferência Leste, com apenas 24 vitórias e incríveis 58 derrotas.
Porém, o verão de 2007 foi um dos mais caóticos da história da NBA. O Boston Celtics decidiu que tudo que eles viram de Rajon Rondo em apenas uma temporada era o suficiente. Assim, decidiram dar all-in. O Celtics deu o primeiro grande passo, adquirindo nada mais nada menos que Ray Allen, um dos melhores arremessadores da história da NBA, vindo direto do Seattle Supersonics. E poucos dias depois, o movimento que abalou toda a NBA, Kevin Garnett. O MVP da temporada de 2004 foi adquirido pelo Boston Celtics por um dos maiores pacotes de troca da história, envolvendo simplesmente 7 jogadores por apenas um. O Boston Celtics juntou 3 futuros Halls da Fama na mão de um armador que tinha apenas 1 ano de experiência. Nessa época, muito se falava em um grande Big Three de Kevin Garnett, Paul Pierce e Ray Allen. Parece que deixaram de lado o jovem armador. Ele, com apenas 21 anos, estava cercado por 3 All-Stars, e a responsabilidade era grande, comandar esse ataque. Os resultados vieram de imediato. O Boston Celtics dominou na temporada regular, terminando com a melhor campanha da NBA, vencendo incríveis 66 jogos e perdendo apenas 16. Rajon Rondo esteve presente em 77 partidas, todas como titular, e se firmou como um verdadeiro maestro. Suas médias não foram de encher os olhos, 10,6 pontos com 5,1 assistências. Mas ainda assim, sua capacidade de controlar o ritmo do jogo e sempre achar os seus companheiros nas melhores posições faziam toda a diferença. E após uma campanha impressionante de temporada regular, a pressão pela conquista do título era grande, mas não seria tão simples assim, já que na primeira rodada o adversário foi o Atlanta Hawks, que se classificou para os playoffs apenas como o 8º colocado, mas forçou o Celtics até um jogo 7, onde o Boston garantiu a vitória e avançou. Mas na segunda rodada, o desafio seria maior. O Cleveland Cavaliers de LeBron James, que chegou até as finais da NBA na temporada anterior. Os 2 primeiros jogos em Boston tiveram vitórias dos Celtics, mas os Cavs reagiram e empataram a série. No jogo 5, Paul Pierce brilhou e Rajon Rondo distribuiu 13 assistências para liderar a equipe até a vitória. Mas Cleveland não se rendeu facilmente e venceu o jogo 6, chegando até o jogo 7, que foi um espetáculo. Paul Pierce teve uma atuação histórica, marcando 41 pontos, e nascendo ali uma rivalidade contra LeBron James, enquanto Rajon Rondo, mais uma vez, foi essencial. Comandando o jogo com 8 assistências, o Boston venceu e avançou para as finais de conferência. Ali enfrentariam um adversário fortíssimo, o Detroit Pistons, uma equipe experiente e campeã em 2004, com jogadores altamente competitivos como Chauncey Billups, Richard Hamilton e Rasheed Wallace. A série foi equilibrada, mas o Boston Celtics conseguiu fechar em 4-2, garantindo seu retorno às finais da NBA após 21 anos. E o adversário? Bem, nada mais nada menos que o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant, que vivia o auge de sua carreira e tinha acabado de ser eleito o MVP da temporada regular. Era o reencontro da maior rivalidade da história da NBA. A última vez em que os Celtics e o Lakers haviam se enfrentado tinha sido na final de 1987, quando Magic Johnson levou o Lakers até uma vitória sobre o Boston. No início, jogando dentro de casa, Boston abriu a série vencendo os 2 primeiros jogos, com Rondo sendo sensacional na distribuição de passes. No jogo 2, ele saiu com 16 assistências. No jogo 3, foi uma vitória do Lakers. Mas no jogo 4, o Celtics decidiu surpreender a todos, vencendo fora de casa e roubando o mando de quadra, abrindo 3-1 na série. Agora faltava apenas uma única vitória para o tão sonhado título, mas os Lakers não iam deixar barato, ganhando o jogo 5 com autoridade. Mas no jogo 6, o Boston não teve piedade. Rajon Rondo veio para uma partida de 21 pontos, 7 rebotes, 8 assistências e 6 roubos de bola, ainda sendo um dos principais defensores a tentar conter o forte repertório ofensivo do Black Mamba, e fazendo algo que era muito raro, tirando o Kobe Bryant do sério. Mas acabou que o jogo 6 foi o derradeiro. O Boston venceu por 131-92, um verdadeiro massacre. Encerrando os 21 anos de espera, Rajon Rondo conquistando um título da maior liga de basquete do mundo em sua segunda temporada apenas, e uma icônica comemoração que jamais será esquecida por Kevin Garnett. Anything's possible. Anything's possible! Agora, após ter conquistado um campeonato tão importante, Rajon Rondo não era mais a 4ª opção desse Boston Celtics. Ele era respeitado como o cara que organizava todo esse time de estrelas. O Boston Celtics voltou para a temporada 2008-2009 com uma confiança absoluta para ir atrás do back-to-back. Inclusive, foi após o título que começou o auge de Rajon Rondo, em 2009, já que foi a primeira temporada em que ele foi selecionado para o 2º time de defesa da NBA e também terminou como top 10 na corrida de defensor do ano. Ele registrou médias de 11,9 pontos, 8,8
4,2 assistências e quase 2 roubos de bola por partida, se tornando um verdadeiro pesadelo na parte defensiva. E realmente, tudo parecia encaminhado, já que nas primeiras 33 partidas o Celtics conquistou 28 vitórias. Mas então, um imprevisto aconteceu. Em fevereiro, Kevin Garnett sofreu uma grave lesão no joelho, e de início, acharam que ele poderia voltar até os playoffs, mas não foi o que aconteceu. Sem ele, o Celtics lutou para manter o alto nível e ainda conseguiu finalizar a temporada com 62 vitórias, garantindo o segundo lugar na Conferência Leste. Mas chegando na pós-temporada, sem o seu principal defensor e um dos melhores alas pivô da história da NBA, realmente seria algo mais complicado. O time teve sérias dificuldades para passar pelo Chicago Bulls na primeira rodada, mas foi nessa série que Rajon Rondo ganhou seu apelido, Playoff Rondo, já que no primeiro jogo ele já estreou fazendo 29 pontos, 9 rebotes e 7 assistências, que infelizmente não serviram para nada porque foi uma vitória do Chicago Bulls. Mas no fim das contas o Boston ainda conseguiu virar essa série e se classificar para a próxima fase. Mas não foi fácil, já que os jogos 4, 5 e 6 foram todos disputados com prorrogação. E no jogo 6, não teve apenas uma, mas 3 prorrogações. A série foi forçada até uma melhor de 7, onde no jogo derradeiro, Rajon Rondo entregou 19 assistências, o que foi de suma importância para o Boston Celtics se classificar para a fase seguinte. Nas semifinais de conferência, eles acabaram enfrentando o forte time do Orlando Magic, que estava sendo liderados por Dwight Howard, simplesmente um pivô imparável. Ainda mais sem a presença de Kevin Garnett. O time do Celtics acabou sendo eliminado por 4-2, colocando um fim no sonho do back-to-back. Porém, essa pós-temporada foi gigante para Rajon Rondo, já que mesmo sem Garnett, ele teve as médias de 17 pontos, 9,7 rebotes e 9,8 assistências, somados a 2,5 roubos de bola por partida. Discutivelmente, o melhor jogador em quadra pela equipe de Massachusetts. A temporada seguinte foi um divisor de águas na carreira de Rajon Rondo. Ele já estava consolidado como um dos melhores armadores da NBA, mas agora ele se tornou um All-Star pela primeira vez. A cada ano que se passava, parecia que seus passes se tornavam ainda mais impressionantes. Ele defendia cada vez melhor, e você deve até estranhar como que um cara de 1,85 m defendia tão bem, mas o segredo estava na sua envergadura, apenas 2,6 m. Agora cada vez mais respeitado em meio aos seus veteranos, Rondo quando necessário também pontuava, tanto que foi nessa temporada em que ele teve as maiores médias de sua carreira, atingindo 13,7 pontos por partida, 9,8 assistências e 2,3 roubos de bola, o líder de steals de toda a liga, sendo eleito para o primeiro time de defesa. Chegando na pós-temporada, seus principais jogadores estavam saudáveis, com isso o Boston Celtics conseguiu encerrar com 50 vitórias, o suficiente para garantir uma vaga nos playoffs e seguir como um dos principais candidatos ao título. Na primeira rodada eles passaram sem muitas dificuldades pelo Miami Heat de Dwayne Wade, vencendo a série por 4-1, já na segunda rodada o buraco era mais embaixo. O Cleveland Cavaliers de LeBron James e Shaquille O'Neal. Para complicar ainda mais, a primeira partida foi uma vitória do Cavaliers, mesmo Rajon Rondo fazendo 27 pontos e 12 assistências na ocasião. No jogo 2, o Celtics respondeu, empatando a série em 1-1, com incríveis 19 assistências de Rajon Rondo. No jogo 3, o Cleveland Cavaliers venceu de forma dominante, mas o que aconteceu nos 3 jogos seguintes foi a prova de que aquele time do Boston era especial. O jogo 4 entraria para a história como um dos melhores jogos da carreira de Rajon Rondo. Ele fez apenas 29 pontos, pegou 18 rebotes e entregou 13 assistências, colocando um ponto de exclamação numa grande vitória do Boston Celtics. No jogo 5 foi a vez de Ray Allen brilhar, e no jogo 6 foi o derradeiro, mandando o LeBron James de volta para casa. Agora era hora de enfrentar um velho conhecido, o Orlando Magic de Dwight Howard. O mesmo time que haviam eliminado eles no ano anterior, mas dessa vez, com um elenco completo, a história seria diferente. Os Celtics venceram por 4-2 e conseguiram garantir uma vaga de volta para a grande NBA Finals. E outro adversário que também era um velho conhecido estavam esperando na próxima fase, o Los Angeles Lakers de Kobe Bryant e Paul Gasol. Rajon Rondo teve uma atuação brilhante no jogo 2, onde ele fez um triplo-duplo de 19 pontos, 12 rebotes e 10 assistências. Mas essa série não era uma série qualquer, era mais do que uma rivalidade de Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Tinha algo de especial ali, tanto que nenhum dos times conseguia vencer 2 jogos seguidos, e eles foram alternando em vitórias até que chegamos a mais um jogo 7. Era o primeiro jogo 7 de uma final de NBA desde 2005. As duas equipes passaram a partida inteira trocando de liderança, mas no último quarto, o cansaço e as faltas começaram a pesar para os Celtics. Nos minutos finais, o Lakers tinha 5 pontos de vantagem. Após o pedido de tempo, Ray Allen tentou uma bola de 3, mas errou. Rondo pegou o rebote ofensivo e converteu uma bola de 3, reduzindo a diferença a 81-79.
A esperança ainda estava viva. O Boston precisava parar o relógio. O Celtics então fez uma falta em Sasha Vujacic, que converteu 2 lances livres, voltando a vantagem para 4 pontos para o Lakers. Com 11,7 segundos restantes, Rajon Rondo tentou mais uma vez uma bola de 3, mas dessa vez errou. E ali foi o fim. O Lakers de Kobe Bryant e Paul Gasol derrotaram o Boston Celtics. Boston manteve suas principais peças e ainda se reforçou com 2 pivôs experientes, Shaquille O'Neal e Jermaine O'Neal. No papel, esse time parecia que estava ficando mais forte, mas na realidade é que era um elenco já envelhecido. Ray Allen tinha 35 anos, Paul Pierce tinha 33, Kevin Garnett 34, mas ainda assim estávamos na temporada de 2010-2011, no meio do auge de Rajon Rondo, que pela primeira vez na carreira teve um duplo-duplo de média, anotando 10,6 pontos, 11,2 assistências, com 2,3 roubos de bola por partida. Mesmo que as suas médias estivessem excelentes, as equipes que jogavam contra o Celtics começaram a perceber uma coisa muito interessante. Rondo tentava menos de um arremesso de 3 por partida. Nessa temporada, a maioria das equipes começaram a explorar também um estilo de defesa diferente para tentar amenizar o impacto de Rajon Rondo no ataque, que seria dar espaço para ele já que ele não vai arremessar e vamos ver o que ele arranja. Algo muito parecido com o que vemos nos dias de hoje com o Ben Simmons. Esse ano ele também recebeu um novo apelido, Steve Nash sem arremesso, o que para falar a verdade não foi muito de seu agrado. Mas ainda assim Rajon Rondo estava num momento iluminado, finalizando essa temporada de forma maestral, terminando em top 5 para defensor do ano, top 10 para MVP, sendo selecionado para o All-Star e estando presente no primeiro time ideal de defesa. Porém, o caminho para as finais da NBA seria mais complicado do que nunca. Na primeira fase, eles acabaram superando o New York Knicks sem muito problema, com Rajon Rondo brilhando no jogo 3, distribuindo 20 assistências. Na segunda rodada é que o calo apertou, o Miami Heat com seu novo Big Three, LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Esse trio era forte demais, e o Boston Celtics acabou sendo eliminado por 4-1, sem conseguir acompanhar a velocidade e intensidade que era esse time do Miami Heat. E na temporada seguinte, 2011-2012, o quarteto de Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce e Kevin Garnett novamente teriam o mesmo obstáculo quando chegasse na pós-temporada. Nesse ano ainda foi um pouco mais complicado, já que Ray Allen sofreu com lesões e a temporada ainda foi encurtada por conta de desacordos salariais entre os atletas e os proprietários das franquias, tendo apenas 66 partidas. Assim, o Boston terminou com 39 vitórias e 27 derrotas, ficando em quarto na Conferência Leste. Mas Rajon Rondo foi impecável quando o assunto são passes, já que ele foi o líder da liga em assistências, chegando a um recorde de carreira com 11,7 de média. E nos playoffs eles tiveram sérias dificuldades, na primeira rodada contra o Atlanta Hawks e na segunda rodada contra o Philadelphia 76ers. E ali tivemos mais uma amostra do que era capaz o Playoff Rondo. Ele liderou a equipe do Boston Celtics a uma vitória no jogo 7, anotando 18 pontos e 10 assistências, para na fase seguinte enfrentar novamente o Miami Heat de LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. A rivalidade entre essas duas equipes estava no auge, principalmente quando o assunto era Paul Pierce versus LeBron James, mas o time do Miami era também bem mais jovem. Com isso, acabou vencendo os 2 primeiros jogos com muita facilidade. Na verdade, o jogo 2 não foi tão fácil assim, já que ele foi decidido apenas na prorrogação, e Rajon Rondo fez a melhor partida de sua carreira, anotando 44 pontos, 8 rebotes e 10 assistências. Foi uma atuação assustadora, provando o que Rajon Rondo era capaz de fazer contra a melhor equipe da NBA na época. Após o Heat abrir 2-0 na série, muitos acreditavam que o Boston Celtics já estava facilmente eliminado. Porém, no jogo 3 o Boston Celtics venceu, no jogo 4 o Rajon Rondo foi crucial mais uma vez entregando 15 assistências, levando o Boston Celtics a empatar a série, e por incrível que pareça, o jogo 5 foi uma vitória do Boston Celtics mais uma vez, vencendo fora de casa e assumindo a liderança da série por 3-2. Os veteranos de Boston estavam a apenas uma vitória de voltar para as finais da NBA, mas por outro lado, havia um cara determinado a mudar essa narrativa. No jogo 6, o LeBron fez uma das atuações mais dominantes da história, digna de mudar o legado da sua carreira, fazendo 45 pontos, pegando 15 rebotes dentro da casa do Boston, forçando um jogo 7 de volta lá em Miami, onde novamente o Rei liderou com 31 pontos e 12 rebotes. Mesmo assim, nessa partida de jogo 7, Rajon Rondo foi um dos melhores em quadra, anotando um triplo-duplo de 22 pontos, 10 rebotes e 14 assistências, lutando até o final. Mas não foi o suficiente. O Heat venceu e avançou para as finais da NBA, e o sonho do título mais uma vez escapou das mãos dos Celtics. Durante essa campanha dos playoffs, Rajon Rondo foi um absurdo. Teve médias de 20,9 pontos, 6,9 rebotes e 11,3 assistências. Disparadamente uma das melhores pós-temporadas da sua carreira. E infelizmente, foi após essas atuações brilhantes que começou o fim da sua era em Boston. Depois dessa eliminação,
Começaram a surgir rumores de toxicidade dentro do vestiário do Boston, com o próprio Rajon Rondo fazendo trash talk com seus companheiros, falando que eles só ganharam o título de 2008 porque Rajon Rondo os carregou até lá, e parecia que essa treta era especificamente com Ray Allen, já que vários rumores também afirmam que Rajon Rondo prometeu que Ray Allen seria trocado naquela off-season. E infelizmente, aconteceu. Ray Allen deixou o time, entrou como agente livre e assinou com o Miami Heat, o mesmo time que eliminou o Boston Celtics poucas semanas antes. O grupo enfraquecido, agora com Paul Pierce, Kevin Garnett e Rajon Rondo, tentaram mais uma corrida juntos, mas infelizmente sem sucesso. Ainda mais após uma grave lesão no joelho. Rajon Rondo rompeu o ligamento cruzado, lesão que limitou ele a 38 partidas nessa temporada de 2012-2013. O time do Boston ainda chegou até a pós-temporada, mas sem o seu maestro, acabou sendo eliminado na primeira rodada dos playoffs pelo New York Knicks de Carmelo Anthony. Essa eliminação sacramentou o fim de uma era, porque na off-season de 2013, o Boston Celtics tomaram uma decisão difícil. Iniciaram um processo de reconstrução. Eles decidiram trocar os veteranos Paul Pierce, Kevin Garnett e Jason Terry para o Brooklyn Nets. Rondo então ficou como o último remanescente da equipe campeã de 2008. O Celtics não tinha mais um time competitivo, e Rondo, ainda se recuperando da lesão, só voltou para as quadras em janeiro de 2014, jogando apenas 30 partidas na temporada. O Boston ficou de fora dos playoffs pela primeira vez desde 2008, colocando o time num limbo chamado de tanque. Na temporada 2014-2015 ficou claro que Rondo não fazia mais parte dos planos de reconstrução do Boston Celtics. Em dezembro de 2014, a sua história com o Boston também chegou ao fim. Ele foi trocado para o Dallas Mavericks, junto com Dwight Powell, em uma troca por Joe Crowder, Jameer Nelson, Brandon Wright e escolhas de draft. Rondo deixava o Boston como um ídolo, um dos maiores armadores da história da franquia. Em seu novo desafio com o Dallas Mavericks, ele teve a sua melhor atuação da temporada em seu retorno para Boston, onde ele anotou 29 pontos com 5 cestas para 3 pontos, ajudando o Dallas a vencer aquela partida. Porém, uma coisa ficou clara: aquela grave lesão no joelho realmente tinha comprometido a sua explosão, e o estilo de jogo de Rondo também não se encaixou tão bem assim com a equipe do Mavericks, tanto que ele saiu de 10,8 assistências com o Celtics para 6,5 com o Mavs. A relação de Rajon Rondo com o técnico e os novos companheiros de equipe nunca foi boa. Chegando nos playoffs, a relação de Rondo com os Mavericks chegou a um ponto de ruptura, já que após o jogo 2 contra o Houston Rockets, ele foi colocado no banco de reservas e não voltou mais para jogar, estabelecendo um clima de ainda mais tensão entre ele e a comissão técnica. Ficou claro que ali não seria o seu futuro. Próximo destino, o Sacramento Kings. Rajon Rondo encontrou um novo começo no Sacramento. Infelizmente, era uma equipe sem pretensão de brigar por título, mas ele teve uma chance de voltar à sua melhor forma. Assumir novamente o seu papel de líder em quadro. Ele esteve bem saudável, jogando 72 partidas na temporada de 2015-2016 e voltou a brilhar como um dos melhores armadores da liga, contribuindo com 11,9 pontos e liderando a NBA em assistências com 11,7 por partida. A química entre ele e DeMarcus Cousins foi o ponto alto da temporada. Rondo ditava o ritmo do jogo, enquanto DeMarcus Cousins dominava o garrafão. O restante do time, no entanto, era um elenco bem limitado. No final dessa temporada, o Kings acabou não conseguindo se classificar para os playoffs. Apesar disso, Rondo provou que ainda era um dos melhores armadores da liga, o que atraiu o interesse de outras franquias para a temporada seguinte. E em julho de 2016, Rondo assinou um contrato de 2 anos com o Chicago Bulls, no valor de 28 milhões de dólares. E por incrível que pareça, ele jogaria ao lado de Dwayne Wade e Jimmy Butler, formando um trio extremamente experiente que buscava levar o Bulls de volta ao topo. Pelo menos essa era a expectativa. A realidade foi que o Bulls ficou em 8º colocado na Conferência Leste, garantindo uma vaga nos playoffs, onde enfrentaram o ex-time de Rajon Rondo, o Boston Celtics, e que o Bulls acabou não sendo páreo, perdendo a série por 4-2. Apenas uma temporada com a equipe de Chicago, em junho de 2017, Rajon Rondo foi dispensado. Foi então que ele achou uma oportunidade de tentar reerguer a sua carreira, assinando com o New Orleans Pelicans, o time que contava com Anthony Davis e também seu antigo companheiro de time, DeMarcus Cousins. Agora, ele tinha 2 dos melhores pivôs da NBA ao seu lado, e Rondo mais uma vez assumiu seu papel de maestro, comandando a equipe no ataque e criando jogadas para alimentar Davis e Cousins. Em 65 partidas que ele esteve presente com o Pelicano, ele quase igualou suas médias de ponto e assistências, chegando a 8,3 e 8,2, ajudando o Pelicans a se classificar para os playoffs pela primeira vez desde 2015. Porém, uma grave lesão que tirou Cousins mais uma vez da reta final da temporada prejudicou o rendimento da equipe nos playoffs, mas os Pelicans surpreenderam a todos, vencendo o Portland Trail Blazers por 4-0. Rondo teve atuações brilhantes, anotando 17 assistências no jogo 1 e 16 assistências no jogo 4, mostrando que a sua experiência e domínio sobre o ritmo do jogo fazia muita diferença nos momentos decisivos. Na segunda rodada, o desafio era enorme: enfrentar o Golden State Warriors de Stephen Curry, Kevin Durant, Klay Thompson e Draymond Green.
Rajon Rondo durante essa série teve um momento memorável, no jogo 3, onde ele distribuiu 21 assistências, ajudando seu time a vencer uma partida nessa série, mas infelizmente a única, já que o Pelicans foi eliminado por 4-1. Mais uma vez, Rajon Rondo estava provando seu valor e chamando a atenção de várias equipes. E foi assim que na temporada 2018-2019 ele mudou de time mais uma vez. Foi a quinta mudança em 5 temporadas. Em julho de 2018, ele assinou com o Los Angeles Lakers, trazendo a sua experiência para ajudar a nova equipe de LeBron James. Inicialmente, ele foi um mentor para Lonzo Ball, mas se tornou uma peça-chave da rotação principalmente nos playoffs. Nessa temporada de 2018-2019, uma lesão acabou tirando o LeBron James de muitas partidas, e o time nem conseguiu se classificar para os playoffs. Mas na temporada seguinte, 2019-2020, o Lakers trouxe Anthony Davis para formar um super time ao lado de LeBron James. Rondo então assumiu um papel fundamental, como segundo armador dessa equipe vindo do banco. Ele teve uma temporada abaixo do que ele costumava fazer, com 7,1 pontos e 5 assistências, porém nunca subestime o Playoff Rondo. Em 16 jogos vindo do banco nessa pós-temporada, ele teve médias de 8,9 pontos e 6,6 assistências. E na grande final contra o Miami Heat, ele teve atuações decisivas que ajudaram o Lakers a conquistar o título da NBA. E foi nessa edição, a famosa temporada da bolha, que Rajon Rondo se tornou um dos poucos jogadores na história da NBA a ganhar um título pelos dois maiores rivais, Boston Celtics e Los Angeles Lakers. Outra curiosidade ao longo dessas 6 partidas contra o Miami Heat é que Rajon Rondo teve um aproveitamento de 40% nas bolas de 3. Aquela característica que sempre foi seu ponto fraco acabou se destacando no momento em que ele mais precisou. Após a conquista do título com o Los Angeles Lakers e a icônica foto do seu filho tomando champanhe na comemoração, começou o período mais complicado da carreira de Rajon Rondo, a troca sem fim de equipes. Nas 2 temporadas seguintes, 2020-2021 e 2021-2022, ele trocou 4 vezes de equipe. Passou 27 partidas com o Atlanta Hawks, 18 partidas com o Los Angeles Clippers. Depois retornou ao Lakers por mais 18 partidas e, por fim, jogou 21 jogos com o Cleveland Cavaliers. No dia 2 de abril de 2024, Rajon Rondo anunciou oficialmente a sua aposentadoria do basquetebol profissional. E sem sombra de dúvidas, um dos armadores mais talentosos e mais inteligentes da história da NBA. Ele foi 2 vezes campeão, 4 vezes All-Star, 3 vezes líder de assistências e 1 vez líder em roubos de bola. Uma das carreiras mais peculiares da história da NBA. Um jogador que era capaz de controlar o jogo completamente, sem precisar ao menos marcar um mísero ponto. Um exímio defensor e um atleta que causou um impacto muito maior do que as suas estatísticas podem demonstrar. Se você gostou desse vídeo, com certeza vai adorar esse que vai estar aparecendo neste exato momento na sua tela. Se você não quiser perder mais nenhum conteúdo, se inscreva ativando o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os novos lançamentos. Você também pode apoiar o canal se tornando membro e ter acesso a alguns benefícios exclusivos. Agora sim eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo, até a próxima e falou!